Fala pessoal, hoje eu review do King Kong da NECA. Que ó, que tem essa caixa muito bonita aliás, mas que é tão grande que nem a câmera pega. Aí tem todos os desenhos aqui do lado, que eu vou ter que levantar pra mostrar pra vocês. Essa é a caixa. Aí tem todos os detalhes atrás também, mas quase não dá pra ver. E temos também, se você abrir aqui na frente, o bonecão todo torto. Mas tá aí, o boneco e os acessórios. E mais ainda, essa entrada de caixa que é muito bonita. Essa é uma versão onde ele tá... Eu não vi o filme, porque esse aqui é do primeiro filme, que é muito antigo. Mas o contexto é, tá batendo um monte de luz nele, aí ele fica nessa coloração. Vamos abrir isso aqui. Já tá aberto, todo destroçado. E vem aqui, tira o bonecão e os acessórios. Pronto. Tá faltando algum? Não. Então você joga a caixa pro lado e começa o review. Temos, primeiramente, 2 pares de mão espalmadas. Assim, não é espalmada, meio aberta. E com todos os detalhes mais expressivos. As cores que estão muito bem feitas. Os detalhes da mão. E é aquela mãozinha de pino. Então não tem ball joint e não tem perigo de quebrar. Olha a grossura desse pino. Se filmar, a gente mostra, né? Tá vendo? Mas então, vamos agora para a head que ele tem, que está muito bem feita. Tem todos os detalhes. A boca está ótima, dá para ver todos os dentes. A marca que tem em cima no céu da boca. A expressiva, a luz batendo, é muito bem feita essa head. E as primeiras impressões do nosso bonecão é que ele é bem parecido com o do filme. Se você já viu alguma imagem ou tal, ele é bem parecido. Tem esse estilo de luz, onde desse lado é mais quente, desse lado é uma cor mais fria. É um design normal, tem algumas articulações. Então, vamos começar. Ele vai olhar para cima, o suficiente. Para baixo, quase nada. Ele vai abrir bem pouco. Sim, não é muito. Mas por o King Kong ser um boneco que não se move muito, pelo menos naquele filme, que é o primeirão, então não tem problema não. Ele levanta, normal, mas levanta que você não consegue nem ver a mão dele, mas ele levanta. Não tem articulação borboleta, então, assim, perde um pouco da mobilidade. Tem articulação no bíceps, que gira para todos os lados. Tem articulação dupla. Perfeito. E um adendo sobre essa figura. As articulações delas são muito resistentes. Então, como que é? É muito difícil de articular. Por exemplo, para eu fechar isso aqui, eu tive que usar a força da mão inteira. Porque é muito duro para mexer. Mas mesmo assim articula. Temos também a articulação aqui da mão, que vai para todos os lados que você quiser. Sem nenhum problema, mas como eu disse, é difícil de mexer. Mas ela vai. Eu recomendaria você pegar esse bonecão e colocar na água quente, para amolecer as articulações. Mas o problema é que você vai precisar de um balde para esquentar isso aqui. Mas agora que já vimos a articulação da mão e da cabeça, vamos pro tronco. Parando aqui rapidinho, só para avisar que eu vou fazer um vídeo quando a gente bater 1000 inscritos, que eu vou estar reagindo à sua coleção de figuras. É só você estar inscrito no meu canal e postar lá na aba comunidade, que eu abri para todos postarem. Vocês postam fotos da sua coleção. Pode ser tanto pelúcias, pode ser tanto action figures, tanto bonecão, o que você tiver. Que eu vou estar reagindo em um vídeo quando a gente bater 1000 inscritos. Então, por favor, se inscreve no canal. Que ele desce bem pouco, ó, quase nada. Ele vai bastante para trás. E ele fica rangendo, porque é um boneco, como eu disse, com uma articulação meio ruim. Mas daqui a pouco eu expresso sobre isso.
Temos a articulação das pernas, que levanta 90 graus. Com um esforço para dobrar, dobra os 2 pontos. E tem articulação no pé, perfeitamente. E também conseguimos ir para trás com o pé, até que bastante. Tem o giro aqui na coxa, do próprio eixo. E são mais ou menos essas articulações dele. Que na conclusão final eu falo mais abertamente sobre isso. Agora vamos fazer a troca de mãos. Você vem aqui no bonecão. Com dificuldade, você puxa a mão. Que é as mãozinhas fechadas. Que também tem uma textura bonita, as cores e tal. Tudo muito bem feito. Aí você vem aqui no braço que se tirou. Pega a mãozinha correspondente. Aperta bastante para encaixar. É muito complicado. Porque, como eu disse, o pino é muito resistente para entrar. E assim você pode fazer várias poses, entra certinho da particular. Agora vamos para a articulação da cabeça. Você com dificuldade solta. É muito difícil de tirar. Isso eu provavelmente vou tirar a ponta, porque atrapalha você a mexer o boneco. Mas então, aí uma coisa que eu queria fazer é a comparação entre essas duas herds. Você percebe o capricho que eles tiveram na hora de fazer a pintura. Porque você vê, por exemplo, a língua desse aqui tá pintada. Ele tem dentes de sangue. Os olhos dele são vermelhos. Entende? É um detalhe que passa despercebido, mas é importante. Porque agrega na figura. Isso é interessante. Mas então, você pega a cabeça que você preferir e adiciona do boneco. Aí ele fica bonitão. Você faz a pose que você quiser, deixa ele assim, assustador. E agora que já vimos tudo isso, vamos para a comparação de tamanhos. Então, coloquei para escalar um boneco tamanho médio, que é o Homem-Aranha. Mas por ser da Marvel Legends, ele é até um pouco maior. E também esse Mini Goku Daima Custom, né? Que eu fiz. Isso é pra depois. Mas dá pra ver as escalas, que ele é maior que o Homem-Aranha. Bastante até. E muito maior que esse aqui. É uns 3 ou 4 desse aqui. Mas então, essa é a escala de tamanhos. E uma coisa que eu queria fazer agora. Por quê? Ele não é escala 1 para 1, porque senão ele seria muito maior que isso. Não caberia nem se fosse a metro de distância, porque o King Kong é muito alto. Mas eu peguei um carro de referência, um carro velhinho que eu tenho aqui, do que seria a escala, na minha opinião. Aqui, ó, esse é um carro convencional e esse é um King Kong. Você vai pensar, no filme mais recente, ele é bem maior que isso. E sim, eu concordo, porque eu já vi os filmes recentes. Porém, nesse primeiro filme, a escala dele é um pouco menor. Eu acho que ele tem média de 10 a 20 metros de altura. Que é bastante, mas não é tão extravagante como que é nos filmes mais recentes. Então, acho que essa seria mais ou menos a escala, né? Um carro convencional é mais ou menos quase metade dele, se ficar em pé. E uma pessoinha deve ser quase o tamanho do pé dele. Eu acho que mais ou menos essa é a escala. Vamos para as considerações finais. Considerações finais desse monstro aqui. Assim, vamos começar por partes. Pintura, eu acho que é um 10. Porque não tem erros. A luz, os detalhes, como eu disse, das heads, é muito bem feito. Eu acho que em pintura é impecável. Agora, as outras duas partes, que é as articulações. Que é duas coisas que eu quero falar para vocês. Que é sobre as articulações. Primeiro, que não tem tanta articulação, não tem a borboleta, não tem a da ponta do pé e também não dobra muito aqui pra frente, é quase nada. Isso porque você pode até pensar que é uma figura que não é um personagem que não mexe muito, mas a gente quer um action figure para que ele mexa, não para ele ficar parado. Entende? Senão a gente comprava uma estátua. Aí esse é o meu ponto de reclamação. E a segunda coisa é sobre a articulação ser muito resistente. Ela não vai, você tem que fazer com muita força.
trocar a mãozinha, trocar a cabeça é muito difícil. É muito complicado. E eu acho que isso é um problema dele, porque fica difícil, você desiste de articular ele por causa desses problemas. Mas então acho que minha consideração final sobre a parte das articulações, acho que seria um 5. Muito por causa da dificuldade de articular ele. Mas, tirando isso, ele é até uma boa figura. Eu diria, assim, ele é uma nota, fazendo a medida, né, 10 e 5, é um 7,5. Ele vale a pena? Vale, ainda mais o preço que eu paguei. Eu paguei, eu acho que, não sei exatamente, a média de 70, 80 reais eu paguei nele. Assim, na época, porque o dólar era um pouco mais barato. Mas foi nessa faixa de preço. Então valeu muito a pena. Só que se você pagar 300 reais nele, eu acho que não vale. Porque tem outras figuras que se articulam mais e seja nessa faixa de preço. Mas se você achar um desconto bom, vale a pena. Então é um 7,5. Esse foi o vídeo. Falou e fui!